pessoas, a gente sabe que existe um viés de memória. Os epidemiologistas aqui vão saber o que é isso. Quando acontece alguma coisa e você vai responder sobre aquilo anos depois, muitas pessoas não se lembram de detalhes. Então eles colocaram fotos dos equipamentos que estão no próprio questionário. Então eles se referiam ao tipo 1, e você sabia que esse aqui era o tipo 1, tipo 2, que é a máscara semifacial, tipo 3, as máscaras descartáveis, filtrantes, com certificação, e as famigeradas máscaras cirúrgicas. Bom, em relação aos equipamentos, as questões eram estruturadas de forma que o uso de equipamento era categorizado em 3 diferentes períodos. Um em 11 de setembro, um dia só, outros no período de 12 de setembro até 31 de dezembro, arbitrariamente, e depois de 1º de janeiro de 2002. Eles resolveram separar 11 de setembro, que foi quando foi a maior quantidade de poeira, exatamente por causa do desabamento das torres, né? Além disso, a gente calculou o nível mínimo de proteção ao longo de todo o período trabalhado. Como é que a gente fez isso? Por exemplo, se alguém falou, bom, eu usei máscara 1 em 11 de setembro, usei a máscara tipo 3 em 12 nesse período aqui, e eu não usei nenhuma máscara depois de 1º de janeiro de 2002. Então, como a gente estava caracterizando o nível mínimo, e a gente, para isso, partiu do pressuposto que qualquer exposição pode causar doença, mesmo uma exposição breve. Então, essa pessoa seria caracterizada como não usando máscara, mesmo que ela tenha usado por algum período. Se ela passou algum tempo desprotegida, então ela estava desprotegida. Tá? Foi uma abordagem mais conservativa em relação à exposição. Existiam questões também em relação ao treinamento, quando as pessoas se receberam treinamento ou não no uso de equipamentos de proteção. Se elas fizeram fit testing, que é para ver se a máscara está realmente funcionando bem. Isso foi feito muitas vezes em campo. E manutenção dos equipamentos de proteção. As pessoas limpavam, trocavam os cartuchos. Existem relatos de pessoas que depois de 2 horas já jogavam o cartucho fora, porque a quantidade de poeira era tanta que entupia. Você depois não consegue respirar mais. E outras que usavam aquilo sem limpar por várias semanas. Então tudo isso foi levado em consideração na nossa análise. Vendo mais uma vez a importância de coletar dados detalhados sobre esses eventos. As condições de interesse nesse trabalho especificamente, apesar do questionário ter questões sobre doença cardiovascular, digestiva, etc. Isso aqui é o meu próprio viés como pneumologista, eu me interessei pelas questões respiratórias e que provavelmente são as mais relevantes quando da exposição a contaminantes ambientais. Então nós estudamos dispneia, falta de ar, tosse, sibilos, que são chiados no peito. Isso é uma manifestação comum na asma, por exemplo. Irritação das vias aéreas superiores, então problemas de sangramento do nariz, espirros e outros problemas. Asma, a pessoa falou que tinha tido um diagnóstico de asma dado por um médico. E doença pulmonar obstrutiva crônica, se eles tinham um diagnóstico por um médico de enfisema ou de bronquite crônica. Tá? Nós consideramos para esse trabalho sintomas que começaram ou pioraram após 11 de setembro, para estabelecer aquela correlação que aquilo provavelmente foi causado pela exposição, e que estavam presentes 30 dias antes de eles responderem ao questionário, na etapa 2, ou seja, nós queríamos sintomas que foram causados por aquela exposição e que persistiram cronicamente até o questionário da etapa 2. Lembrando que o questionário da etapa 2 foi em torno de 2006, ou seja, 5 anos depois do evento. Então nós queríamos condições realmente respiratórias sérias, que persistiram por 5 anos.
para análise estatística, não vou entrar em muito detalhe aqui. A gente fez, além de análise descritiva, a gente fez uma regressão logística múltipla, botando diversas variáveis no modelo, que então iria nos dizer se havia uma correlação, uma associação entre esses fatores. Nós corrigimos essa análise para outras covariáveis, como sexo, por exemplo, em algumas populações, algumas doenças, homens têm mais predisposição ou não a certas doenças, ou a hábitos, por exemplo, utilizar o equipamento de proteção ou não, a idade, educação, tabagismo, obviamente, de queria saber se as pessoas eram fumantes ou não.